Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small. É um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudar livro por livro e nesse momento estamos em 1 João. Logo após, vamos dar sequência a outros livros da Bíblia também. Antes do nosso estudo de hoje, quero primeiramente pedir a vocês que se inscrevam no canal. Já estamos chegando nos 100 inscritos e quando chegarmos nos 100 inscritos, nós vamos ter um quiz especial, onde já está gravado, com o Emanuel Tonassi. Nós, quando fizemos 50 inscritos, nós acabamos fazendo um quiz com Maíra Rangel. Vou deixar passando o card aqui, o quiz de comemoração dos 50 inscritos. E estamos agora já prontos para lançar o quiz de 100 inscritos. Estamos somente aguardando atingir para que a gente venha lançar também um vídeo especial na quarta-feira. Uma vez que nosso canal ele é de devocional bíblica e a gente sempre lança aos sábados, 9 da manhã. Mas sempre que houver algo especial, estarei lançando quarta-feira às 21 horas. E esse quiz está gravado, estamos na fase de edição, para que quando atingir os 100 inscritos, vocês vão ter esse vídeo também tão especial como foi o de 50 inscritos. Então, não se esquece, se inscreva, acione o sino para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu like, por favor, deixe seu like, porque seu like fortalece o canal e dessa forma ele pode ser também transmitido para outras pessoas, para outros irmãos em Cristo. Comente o que você tem aprendido até aqui ou o que você gostaria de estudar para que a gente possa estar se preparando e estar transmitindo também o estudo aqui no canal. E compartilhe, é importante compartilhar, seja com pessoas que vocês entendem que precisam conhecer a Cristo ou também com irmãos em Cristo que vocês entendem que precisam crescer juntos. Então, agora vamos para a vinheta. Então é isso, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo em 1 João. Semana passada, nós finalizamos a série Filhos de Deus, em 4 temporadas, e como eu falei, nós estamos iniciando uma nova série intitulada como O Amor Fraternal. Essa série, portanto, vão ter somente 3 temporadas, onde eu consegui fazer essas divisões. Por que essas divisões, né? Seria muito prático eu ter finalizado o estudo de uma vez só, mas por que eu estou dividindo? Normalmente, quando eu costumo levar a palavra na igreja, que é uma pregação no culto de domingo, nós temos um tempo um pouco maior, entre 30 a 40 minutos de pregação. Então, a gente consegue destrinchar todo o estudo entre 30 a 40 minutos de pregação. Como aqui é uma devocional e é um tempo mais curto, para que não fique muito prolongado nosso estudo, eu acabo tendo que dividir em mais partes. Por exemplo, na semana passada, nós finalizamos a 4ª temporada. E o que acontece? Essas 4 temporadas, cada divisão que eu fiz, se fosse na igreja, eu faria isso em média 40 minutos. Eu levaria 10 minutos mais ou menos para cada exposição, para cada apresentação, para cada entendimento, né, para cada divisão, que é a palavra correta, né, a perícope. Então, eu finalizaria em 40 minutos em média. Foi o que a gente acabou fazendo. Em média, 4 vídeos, em média 40 minutos. Aqui, portanto, são 3 divisões. Então, na igreja eu também estaria dividindo apenas em uma mensagem, com 3 divisões, levaria em média 30 a 40 minutos também. Então, aqui, continuo dividindo porque nosso tempo é mais curto. É uma devocional mais prática, certo? Por isso, eu tenho dividido em séries, tá bom? Então, nosso estudo de hoje está no capítulo 3, versículos 11 até o versículo 24. Eu vou ler tudo e nós vamos atacar somente nos versículos 11 a 16, ok? Diz assim na minha versão NVI. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto sabemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele.
quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Oremos. Santo Deus, Tu és soberano maravilhoso. Graças te damos por mais um momento de estudo e pedimos sabedoria e discernimento para mais essa série, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir ao entendimento claro da Tua palavra e aplicações práticas em nossas vidas. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O amor fraternal. Amemos uns aos outros. Então, primeira temporada, o amor fraternal. Amemos uns aos outros. Bom, nós temos então, como sempre, algumas divisões, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que chegar a entender o que João quer dizer nesse momento. Então, o amor é, de fato, mais uma grande evidência de que nós somos filhos de Deus. Portanto, João pegou essa perícope, ou seja, essa porção da sua carta, para alertar a igreja primitiva de que, como Cristo nos amou, isso é o que nos traz a diferença dos ímpios. Amar uns aos outros como Cristo nos amou. É uma grande diferença que nos deixa, de fato, uma evidência clara de que nós somos filhos de Deus, porque amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Diferentemente daqueles que até dizem que são cristãos, mas odeia o seu próximo, odeia seu irmão, odeia aqueles que estão à sua volta. Então é a grande diferença que a gente pode até verificar dentro da própria igreja, como nós já estudamos sobre o anticristo, que saiu da própria igreja, certo? Então, uma das grandes diferenças é também o amor fraternal, amar uns aos outros como ele nos amou. Então, dentro dessa perícope, eu consegui fazer então algumas divisões, onde nós vamos entender que, com base no amor fraternal, nós temos um exemplo a não seguir, nós temos que não focar naquilo que é ruim, escolher aquilo que é correto, e também conhecer o que é o amor de verdade. Então, nessa pequena porção, nós temos essas divisões. Então, no versículo 11 e 12, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, é um exemplo a não seguir. Nós não devemos seguir o exemplo ruim, aquele exemplo de Caim, que matou seu irmão porque as obras de seus irmãos eram boas e as suas eram más. E outra observação é que João sempre gosta de iniciar suas perícopes com aquela frase: vocês já conhecem. Ou seja, não é algo novo. Vocês já conhecem de antes. É uma mensagem que eu estou apenas alertando. É uma mensagem que eu estou apenas reforçando, porque vocês já conhecem de outro tempo. Ele diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Ou seja, vocês já conhecem a mensagem, eu estou reforçando isso. Então, o exemplo a não seguir. Não sigam aqueles exemplos ruins, aqueles que fogem do padrão de Deus. Como Caim fugiu do padrão. Ele matou seu irmão porque suas obras eram más e a de seu irmão era boa. Então, reforçando aqui, João está falando: não siga o mau exemplo. Não siga o mau exemplo. Busque o que é correto. E aí João dá sequência. Além de não seguir o mau exemplo, não foca no que é ruim. Não foca. Se você não vai seguir esse mau exemplo, esquece, não foca nele. Nós vamos ler então no versículo 13 a 15, que diz assim: mas meus irmãos, não se admirem, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Não foque no que é ruim. Dando sequência aqui: quem odeia seu irmão é assassino.
e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, não foque no que é ruim. Foque naquilo que é bom. O que ele fala? Não se admirem se o mundo os odeia. Olha só o que é bom. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Então, foque naquilo que é bom. Foque naquilo que é agradável. Se você não vai seguir um mau exemplo, não fique focado nele. Foque naquilo que é agradável. Ao invés de focar no que é ruim, ao invés de focar no que o mundo nos odeia, foque na parte que nós já temos a vida eterna. Foque na parte que nós já somos pertencentes da família de Deus. Bom, quem não ama o Filho não ama o mundo. Ou seja, nós não devemos estar focados porque o mundo não nos ama. É claro que não vai nos amar, mas nós temos que nos focar no amor de Deus por nós, porque nós já fomos resgatados através de Cristo Jesus. Não foque no que é ruim, foque no que é bom. E a terceira parte, conhece o amor de Deus. Então, nós vamos conhecer o que é o amor de verdade, que está no versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, o que é o verdadeiro amor? É aquele de Jesus, aquele que ele morreu por nós para que nós pudéssemos hoje ter livre acesso ao Pai. Então, o amor que conhecemos verdadeiramente é o amor de Cristo, que morreu por nós. Então, devemos não seguir o exemplo ruim, pois o exemplo ruim pode ser revestido pelo exemplo correto. Nós não devemos focar no que é ruim, porque se eu focar no que é ruim, eu vou esquecer das coisas boas. Um grande exemplo disso é quando a gente fica lamentando por muitas coisas e a gente esquece que nós temos algo muito bom ao nosso lado. Então, esquece o que é ruim, foque no que é bom, tá? E conhecer o que é de fato o amor. Nós, filhos de Deus, nós que temos o amor fraternal, nós sabemos o que é o amor de verdade. O amor é aquele que a pessoa de Cristo morreu por nós. Então, será que nós somos capazes também de dar nossas vidas por outros, como Cristo deu por nós? Então, com base nisso tudo, nós temos as 3 aplicações. A primeira, escolha bem seus exemplos. Então, claro que Cristo é o único exemplo perfeito. Mas aqui na Terra, nós admiramos algumas pessoas. Então, escolha bem seus exemplos. Se essa pessoa tem falhas, é claro que ela vai ter, porque só quem não pecou foi Cristo. Então, se você escolheu essa pessoa, foque naquilo que é correto, naquilo que agrada a Deus e siga esse exemplo. E se essa pessoa que é seu exemplo faz algo que foge de Deus, corrija, mas siga, saiba escolher seus exemplos. Não escolham pessoas que vivem totalmente fora do Senhor. Escolham pessoas que vivem para Deus. Apesar das suas falhas, escolhem pessoas como exemplo que sigam ao Senhor. Segunda aplicação, foca no que te leva à santidade. Como eu falei, esquece aquilo que é ruim. Não foca nas coisas ruins. Foca naquilo que leva à santidade. Foca em Cristo. Foque na bênção que nós recebemos por sermos salvos através da sua morte e ressurreição. Foque nisso. Não dê atenção quando te julgarem por você ser cristão, por você ser pecador. Claro, nós somos pecadores, infelizmente, nossa natureza ainda não foi totalmente revestida. Somente no céu nós seremos transformados por completo. Mas, de fato, se você cometeu pecado no passado e hoje você é um cristão, foque na santidade. Foque naquilo que te leva à santidade e esqueça o seu pecado do passado, pois ele já foi perdoado em Cristo Jesus. Terceira aplicação, participe do verdadeiro amor. Não é amar da boca para fora somente, é viver conforme aquilo que as Escrituras nos ensinam. É agir ao ponto de entregar sua vida a outras pessoas, como Cristo assim entregou por nós. Então, as aplicações, escolha bem seus exemplos, foca no que te leva à santidade e participe do verdadeiro amor. A grande ideia fica da seguinte forma: ao seguir o bom e perfeito exemplo de Jesus, alcanço santidade e participo do seu verdadeiro amor. Então, mais uma vez, ao seguir o bom e perfeito exemplo de Jesus, alcanço santidade e participo do seu verdadeiro amor. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.